Ei gente, tudo bem? Estão lembrando de me curtir? De divulgar o canal? Favoritar? Vamos continuar com arte asteca? Vamos lá? Temos um outro monolito de pedra que é chamada Pedra do Sol ou Pedra Calendário. Ela é feita em basalto, tem 3,38 metros de diâmetro, 98 centímetros de espessura e pesa aproximadamente 22 toneladas. Hoje ela está no Museu de Antropologia da Cidade do México e é talvez a obra mais famosa e badalada da escultura asteca. Ela também foi enterrada logo após a conquista espanhola, foi enterrada na praça principal da Cidade do México, que era o Point Sagrado, né? Foi redescoberta em 1790 durante os reparos na Catedral da Cidade do México. Quando eles a redescobriram, ela foi colocada numa parede da catedral, numa parede externa, onde permaneceu até 1885. Acredita-se que ela tenha sido esculpida no período pós-clássico mesoamericano, entre 1250 e 1521. Embora a gente não tenha certeza, exata da data que ela foi esculpida, no disco central dela a gente tem em glifo o nome do governante asteca Moctezuma II e também a data do seu reinado, que foi entre 1502 e 1520. Então, mais ou menos dá para a gente fazer a relação da data desse monumento com a data que está lá, que foi a data do reinado dele. Esse monumento tornou-se um emblema moderno da cultura mexicana. Tanto é que hoje ele está na nota mexicana de 1 peso. O nome Pedra do Sol é porque realmente parece um sol, tem uma forma circular, com raios emanando. Mas, na verdade, quando você vê mais de perto, você vê que é um objeto extremamente complicado. Ela também teria sido originalmente pintada, o que também teria ajudado a perceber melhor os motivos retratados. Essa pedra possui 8 círculos concêntricos. Eu não vou falar de todos, porque é uma interpretação muito complexa, então eu vou me deter no que eu acho que é mais importante, porque senão a gente teria que aprofundar demais em questões cósmicas, que eu acho super interessante, mas que não é o nosso caso. Ela pode ser lida de fora para dentro ou de dentro para fora, mas nós vamos começar pelo primeiro círculo, considerado o primeiro círculo, que é de dentro, círculo central. Vemos um rosto terrível com olhos profundos e uma boca larga. E de ambos os lados, pendendo para baixo, o que parece ser ornamentos de orelha. Seriam alargadores de orelha, que são muito comuns na cultura pré-colombiana toda. Dentro dessa boca grande aberta, você vê a língua saindo para fora. Essa língua é representada por uma faca de sacrifício de pedra chamada tequipatl, que simboliza o sacrifício de si mesmo. Se a gente olhar para os lados, a gente vai ver que ele também tem garras e está segurando algo, possivelmente corações humanos, que ele estaria levando para colocá-los no universo, o que simboliza vitalidade. Então, quem é esse? Tiveram várias interpretações de quem ele seria, e a maioria das pessoas o identifica como o deus Sol, Tonatiuh, que é a palavra Nahuatl para sol. Nahuatl, a língua mérrica. Essa pedra seria uma amostra de como os astecas viam a origem do cosmos, porque ela se relaciona com um dos principais mitos astecas, que é a criação de várias eras, ou como ele os chamavam, vários sóis. E de acordo com esse sistema, a era atual é a quinta era, ou o quinto sol. No segundo círculo, os 4 retângulos que circundam a divindade central
representam os 4 sóis. Então, o central era o 5º sol e os 4 sóis, que eram, então, os 4 sóis, as eras anteriores. Dentro desses retângulos, a gente vê o nome desses 4 sóis anteriores. E se a gente olhar do canto superior direito no sentido anti-horário, a gente vê o 4 jaguar, depois o 4 vento, o 4 tlaloc e o 4 xauxiltliqui. A ideia é, na primeira era, a morte do jaguar devorado pelas onças. Na segunda era, a morte por ventos fortes. Na terceira era, a morte por chuvas de fogo. E na quarta era, a morte pela água. Nesse momento é muito importante falar uma coisa sobre a ideia de sacrifício deles. Ali naquela boca, que a gente tem uma língua saindo para fora, ela está representada como uma faca de sacrifício de pedra. Então, está simbolizando o sacrifício de si mesmo. Por quê? Qual que é essa ideia? De onde vem essa ideia de sacrifício? Quando os deuses fizeram o sol e a terra, sacrificaram-se para que os ciclos do sol continuassem e, portanto, para que a vida continuasse. Porque os deuses se sacrificaram pela humanidade, os humanos tinham o entendimento de que tinham que sacrificar aos deuses em troca, Ou seja, se eles se mataram voluntariamente, nós, seres humanos, precisávamos alimentá-los com oferendas. E isso podia incluir sacrifício de animais, perfurações de nosso corpo para dar sangue. Eu já falei disso lá atrás, daqueles rituais de sangue, ou até mesmo sacrifício humano. Então isso era comum para eles, essa ideia do sacrifício. A Pedra do Sol, então, serviu como um lembrete e reforço disso, como um objeto importante ritualístico relativo aos ciclos cósmicos, aos ciclos da vida. No terceiro círculo temos 20 glifos ou símbolos, os 20 dias, unidade básica do calendário asteca. O ano civil deles era composto por 18 meses de 20 dias. Esses símbolos são de elementos super já falados aqui, importantes para eles. E finalmente, o círculo externo, que envolve o todo, com 2 serpentes de fogo se encontrando. Elas são caracterizadas pelas chamas que emergem de seus corpos. Elas têm cabeças humanas também saindo da boca. Uma interpretação possível das 2 figuras é que elas representam 2 divindades rivais envolvidas na história da criação do 5º sol. Elas seriam Quetzalcoatl, o senhor do dia, e Tezcatlipoca, senhor da noite. As línguas dessas figuras estão se tocando, fazendo referência à continuidade do tempo e à contínua luta pelo poder entre os deuses sobre os mundos. Na parte superior desse círculo externo, a gente vê um quadrado entre as caudas das serpentes, que representa o ano 13 na medição do tempo asteca. Dizem que isso corresponde a 1479, ano em que o 5º sol surgiu e, ao mesmo tempo, ano em que esse monolito teria sido esculpido. Depois dessa explicação, vocês podem concluir por que ela também chama pedra calendário e por que ela chama Pedra do Sol. Aliás, gente, vamos e venhamos, cá entre nós. O Sol é Deus máximo em todas as mitologias, Ele só muda de nome. Pessoal, só uma paradinha para um lembrete. Meu curso de arte moderna, online, tá lá na plataforma. Feito em módulos, você pode fazer no seu tempo, tem um custo super bacana e arte moderna é um assunto muito legal, muito. Vai lá, dá uma olhadinha no link aqui na descrição. Gente, vamos dar uma paradinha? Vamos? Mas na aula que vem a gente continua com a arte asteca, tá bom? Beijo, obrigada.
Até lá!